Olá, boa noite. São 18 horas e 19 minutos deste sábado, 27 de maio de 2023. Então, no dia 25 aconteceu a primeira reunião da CPMI lá no Congresso Nacional. Nós vamos mostrar para vocês aqui e vocês vão conhecer, quem são os membros dessa comissão mista de inquérito, parlamentar mista de inquérito, que vai cuidar dos atos, que vai investigar os atos do dia 8 de janeiro. Vamos lá. Então nós temos a CPMI dos atos, e aí nós temos a oposição, o centro e governista. Os de vermelhos aqui, são a oposição, e aqui está meio invertido, a oposição devia ser amarelo, mas está como vermelho. Olha aí já, e o governo está de verde. Na verdade, o governo era para estar de vermelho, Isso aqui, eu tirei da CNN, tá bom? Isso já mostra para vocês mais ou menos, como vai acontecer a cobertura da imprensa, da grande mídia sobre a comissão, a CPMI, Esses do centro aqui, tá bom? De azul, tá valendo. Você tem 5 membros. E nós temos a presidência, E a presidência, nós vamos trabalhar com a mesa diretora. Agora vamos conhecer a mesa diretora, tá certo? Esse aqui, é o Arthur Maia, que é o presidente, da CCI, da CPMI, Ele é do União e é da Bahia. A relatora ficou com a Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. E a primeira vice-presidência ficou com o Cid Gomes, do PDT do Ceará. E a segunda vice-presidência ficou com o Magno Malta, do PL do Espírito Santo. Agora repare uma coisa muito interessante. A presidência, Arthur Maia, a relatoria, Elisiane, e a primeira vice-presidência, Cid Gomes. Esses aqui, é base governista, tá certo? E o Magno Malta é da oposição, que é do PL. Então, o mais importante, é quem conduz os trabalhos, o presidente Arthur Maia, é a União, Mas a União é um partido que, quer dizer, é um grupo de políticos que está meio dividido. Então, ele consegue ficar mais ou menos no meio, E nós temos a Elisiane, que é a relatora, é quem vai dar o parecer final, que vai falar, que vai encaminhar os trabalhos e tal, que é um papel importantíssimo, ficou com o PSD do Maranhão. E a primeira vice-presidência ficou com o Cid Gomes, PDT. Nós temos a fala de cada um deles e nós vamos mostrar para vocês a fala de cada um deles. Agora, repara uma coisa. Os 3 primeiros cargos mais importantes ficou na base do governo, E o mais interessante disso tudo, gente, presta atenção. Olha os estados deles, Bahia, Maranhão e Ceará. O que lembra isso para vocês? Hein? Lembra o 30 de outubro, tá certo? O que essa comissão, essa presidência da comissão está tão assim presente dentro dos estados nordestinos? Porque foi ali que aconteceu o pulo do gato. Então, tudo que eu falei para vocês, que eu venho falando, o que começa no dia 8, o que termina no dia 8, começou no dia 30 de outubro. Então, e não tem como sair disso. E aí nós vamos agora trabalhar aqui, no plano dos membros da comissão, tá certo? Você tem da oposição, o André Fernandes, Ceará. Você tem o Magno Malta, Espírito Santo. Você tem o Flávio Bolsonaro, do Rio de Janeiro. Você tem o Jorge Self, de Santa Catarina. Você tem o Alexandre Ramagem, do Rio de Janeiro, do PL, Você tem o Eduardo Bolsonaro, do Rio de Janeiro. Não, de São Paulo, ele é do PL de São Paulo. E você tem a Damares Alves, que é republicano, do Distrito Federal. Então, olha aqui, você percebe que esses elementos que estão aqui compondo a oposição,
é onde realmente estão os votos do Bolsonaro. A maioria deles estão aqui, né? Ó. Tirando o André Fernandes, que é do Ceará, né? E aí tem uma briga do Ceará aí entre ele e o Cid Gomes. E o resto, né, é onde prevaleceu o Bolsonaro. E já na base do governo, olha lá, o verde, que na verdade é vermelho, né, você tem, né, os estados predominantemente onde você tem o Rio de Janeiro, né, que foi Bolsonaro, né, aqui você tem dois do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, que é o Rogério Correia, né, onde o PT ganhou. Você tem o Randolph, né, do Amapá, né, e você tem a Elisiana do Maranhão. Ela é chegada ao Flávio Dino, tá certo? Então, a relatoria e a presidência, né, você vê ali no centro, ó, a presidência aqui de verde, você tem o Arthur Maia, né, que é da Bahia, do União. Aí você tem o Otto Alencar, que é PSD da Bahia, né, é base governista, né, mas assim, ele vai aonde o vento vai tocar, entendeu? Você tem o Eduardo Braga, MDB, né, do Amazonas, que provavelmente pode ser tanto governista como oposição, né? E o Paulo Magalhães, do PSD, também da Bahia, né, que pode ir para os dois lados, mas a tendência é acompanhar para onde vai a opinião pública, tá certo? Agora, o que é mais interessante disso tudo? Antes de falar no que eu vou concluir aqui, antes de passar a fala de cada um deles, eu quero dizer que aqui eu vou me apresentar, né? Para quem está me vendo pela primeira vez, eu sou João Paulo Guimarães, estou presidindo a Comissão Cidadã de Inquérito, já são 26 vídeos com esse, tá certo? A gente começou esse trabalho para apurar e acompanhar os trabalhos da CPI, do Distrito Federal, e a CPMI, que agora vai começar no Congresso. A expectativa, olha, pasmem, a expectativa de duração desse trabalho são de 6 meses, tá certo? A gente não vai esperar 6 meses, com certeza a gente não vai esperar 6 meses. Eu acredito que 2 meses é mais do que suficiente, né, para a gente chegar às conclusões disso. Isso aí, se passar para 6 meses, vai ser um empurra com a barriga, tá certo? Então, tem aquela discussão, vai ser uma reunião por semana, vai ser 3 reuniões por semana. Quer dizer, o governo quer que faça uma por semana, já a oposição quer que faça 3 por semana, e que aí divide em subcomissões, entendeu? Subrelatorias, que esses grupos possam trabalhar de forma independente, por exemplo, entrevistar o pessoal que foi preso, né? Entrevistar os militares e tal, enfim, mais ou menos dentro da linha dos trabalhos que estão correndo na CPI do Distrito Federal, que já avançou muito. Inclusive, nós já temos muitas conclusões tiradas nessa comissão do Distrito Federal, tá certo? Então, olha aqui. A tendência, tá certo? A tendência é que o comando da CPI, dessa CPMI, né, vai tentar sustentar a narrativa de uma tentativa de golpe, tá certo? E a oposição vai ficar nessa coisa de dizer que não tem golpe, aquela coisa toda, tá certo? Mas nós aqui na Comissão Cidadã de Inquérito, e antes de eu entrar nesse assunto, eu quero dizer para vocês que nós temos um Pix, que é jpnoticias@gmail.com, tá certo? Eu vou ficar por conta disso, gente, e é trabalho pra caramba. São muitos vídeos para analisar, muita coisa para pesquisar, tá certo? E aí, vocês que são a turma aí do Superfãs, não deixem de comparecer tanto nos comentários, né, como no compartilhamento, e, né, se puder também ajudar aí com um Pix, qualquer valor tá bom, tá certo? Porque nós vamos gastar com isso aqui. Vamos! Isso aqui vai dar trabalho, gente. E vocês vão participar comigo de todos os jeitos, tá certo? E a gente tem que ampliar esse leque de discussão. Outra coisa, eu quero dar boas-vindas, né, aos
ao pessoal da esquerda que está começando a participar. Nesses últimos vídeos que a gente postou, né, começou a surgir opiniões da turma da esquerda que pensa diferente, que defende a tese do governo, né? Porque até pouco tempo a gente estava quase como unanimidade, era a turma do Superfã comentando, compartilhando, né? A nossa CPI ganhando visibilidade, e a gente não tinha assim, uma presença significativa, né? Às vezes o pessoal da esquerda vinha e olhava assim, não vou dar muito pano para a manga para esse povo não. Mas eu acho importante que eles tragam a visão deles, porque esse debate que vai acontecer, que está acontecendo nos comentários, ele é fundamental. É porque é daí que nós vamos tirar as nossas conclusões. O que nós vamos formatar aqui, o que eu vou apresentar no final dos nossos trabalhos, né, vai ser uma síntese do que as pessoas estão comentando, né? Olha, a maioria entendeu o que é isso, então nós estamos indo para essa linha. Outra coisa, a gente não vai querer enganar ninguém, tá certo? A gente vai buscar a verdade, doa a quem doer. Se tiver alguém da direita envolvido, a gente vai colocar o dedo na ferida. E se tiver gente da esquerda, a gente quer botar o dedo na ferida, tá certo? Nós vamos buscar a verdade. E eu aqui, dessa minha posição aqui, eu estou me expondo, né? Assim como as pessoas que vão fazer parte da comissão da CPMI, eles vão se expor, tá certo? Porque uma coisa, gente, vocês podem estar certo, tá certo? Quem quer fazer mal feito, faz na sombra, faz na escuridão, faz no anonimato, tá certo? Quem quer fazer mal feito não quer que seja investigado. E a gente sabe que o governo fez tudo para não investigar, né? Fez tudo para essa CPMI não acontecer. Já está na mão da Polícia Federal, está na mão do Supremo. Gente, a gente sabe como é que está funcionando esse país, não é? Se não for à luz, né, da razão, a gente não vai concordar com nada que a justiça está apresentando, porque a justiça também está como eu diria, está sob suspeita, né? Nós estamos passando por um momento no Brasil em que existe uma crise institucional muito grande e as instituições não estão correspondendo à altura ao papel republicano que ela se propõe a fazer. Então, nada mais do que fazer esse debate aqui nessa praça pública que é a rede social, que é a internet, onde todo mundo vai participar. Se eu falar alguma besteira aqui, o nego vai me chamar no comentário, falar, João, você vacilou aí, pai e tal. Então, eu posso perder a credibilidade, também posso perder apoio, posso perder audiência, né? E eu não vou querer isso, eu vou querer avançar, né, dentro da lógica para a gente chegar na verdade. A gente está aqui buscando a verdade. E outra coisa, a gente sabe, né, que a CPI do Distrito Federal é presidida por um nordestino também, né, que é do Partido dos Trabalhadores, ou seja, é defensor do governo do Lula. Então, eles têm uma vocação pró-governo para deixar que a investigação avance no sentido das narrativas que o governo apresenta. E nós temos essa CPMI que nasceu, né, apesar de nenhum desses que estão aí, né, por exemplo, a menina que é relatora, o primeiro vice-presidente, né, o presidente, não sei se eles assinaram as comissões, assinaram o requerimento da CPMI, entendeu? Mas depois que ficou comprovado que ia ter a CPMI, quer dizer, eles não queriam que investigasse, agora o governo quer investigar, ou seja, ele não quer continuar, né? Ele quer continuar com aquele discurso de, olha, não vamos deixar que eles investiguem, né? A gente é que vai investigar, do nosso jeito. Então tá. Eu não quero dizer para vocês que eu estou aqui para defender direita ou esquerda. Mas é evidente que a direita, né, o que é considerado oposição hoje do governo Lula, né, está com uma desvantagem enorme dentro dos veículos de comunicação. Nós vamos ter um debate, nós vamos ter um debate de narrativas, né, de pontos de vista diferentes nessa comissão, e a gente vai ter os recortes feitos pelo pessoal da grande mídia, certo? Logicamente que eles vão fazer os recortes para enaltecer a narrativa do governo,
Porque essa turma aí está toda comprometida com o governo. Quer dizer, está comprometida com esse sistema que colocou esse governo no poder. Então, nós aqui vamos tentar trabalhar no sentido de derrubar essa narrativa, entendeu? E ir direto ao fato, à verdade. Então, o que vai ser dito pela mídia, pela grande mídia, entendeu? Provavelmente não vai ser o que vai ser dito aqui. O que eles vão pegar esse tópico. Não, nós vamos pegar esse tópico, que eu acho que é mais interessante. Vai ter um debate amplo. Às vezes tem uma fala de um deputado, tem uma fala de uma senadora, entendeu? Aí, aquela fala da senadora que vai de encontro com a narrativa do governo, aí a Globo, CNN, Band, entendeu? UOL, pá, vai dar visibilidade para essa narrativa, entendeu? E vai, além de dar visibilidade, vai assim, como diz assim, reforçar, vai avalizar, né? Vai colocar como se fosse um editorial, como se fosse verdade, entendeu? Então nós vamos ter, por exemplo, poucas mídias que vai realmente dar visibilidade para as colocações que os parlamentares da oposição vão fazer. Então isso aí é um fato e a gente vai trabalhar em cima disso, tá bom? Mas hoje, como a gente está começando a apresentação dessa comissão, né, parlamentar de inquérito, né, e a gente tem aí, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 vezes 6, 18, são 18 parlamentares, né, e incluindo deputados e senadores, e tem os suplentes também, que vão fazer rodízio, outros vão participar também, né, e isso aí vai ser um debate assim, bem acalorado, tá certo? E essa aí que é a presidência, e agora nós vamos trazer aqui um vídeo que vai realmente mostrar, né, vocês vão poder conhecer a ponderação, né, o que cada um falou no dia da apresentação, no dia 25, né, e essa é a nossa posição. E aí vocês vão entender, entendeu? E no finalzinho eu vou trazer um comentário, né, sobre o comentário deles, tá certo? É muito importante que a gente também tenha uma leitura nossa e a leitura de vocês sobre a participação de cada um desses parlamentares que vão falar, que são, né, os que compõem a mesa administrativa, né, do processo da CPMI. Então, gente, é aquilo que eu falei para vocês. Esse pessoal da CPMI, né, eles vão para o sol. Então, meu amigo, vampiro não gosta de luz. Então, se tiver que ficar muito tempo exposto ao sol, se realmente for um vampiro, ele vai virar pó. Então, todos os parlamentares que estão nessa CPMI têm consciência disso, que a visibilidade é grande e que o jogo é grande, entendeu? E a população vai acompanhar. Então, é importante demais essa CCI. Porque, gente, se a gente não tiver um instrumento, né, que vai colaborar com a narrativa ou com a posição defendida pelos membros da oposição, entendeu? Vai prevalecer a narrativa do governo, entendeu? Porque essa mídia padrão vai dar visibilidade, a não ser que a gente consiga reverter isso com muita propriedade, né? Então vamos lá, vamos conhecer a posição de cada um e eu volto para a gente fazer as considerações finais e dar encaminhamento, né, aos próximos trabalhos que nós vamos fazer. Mais uma vez, estou lembrando vocês, né, que eu dependo de vocês, que eu vou ficar por conta disso, eu não tenho renda, né, se não for eu com vocês aqui, isso não vai existir. Então, vou deixar de novo aí meu Pix para vocês, jpnoticias@gmail.com. Hoje é dia 27, está chegando o fim do mês, né? Nós temos que pagar nossas contas, eu tenho que pagar a internet, tenho que pagar a luz, tenho que pagar a gás, tenho que pagar, né? É para mim sobreviver, gente. Esses pingadinhos que chegam aí é que vai me dar tranquilidade para poder trabalhar aqui com vocês, tá certo? Então vamos ouvir a opinião de cada um deles e eu volto para concluir. Eu quero inicialmente agradecer a confiança de todos os meus pares, deputados e senadores, que através deste acordo promovido pela inteligência política da oposição, do governo, dos partidos independentes, conseguiu aqui construir uma chapa que venha a dar credibilidade aos trabalhos que nós temos pela frente. Conseguimos colocar na mesa um deputado
que vem de um partido independente, como o meu partido, União Brasil, um deputado que tem uma vinculação maior com um senador, como o senador Cid Gomes, um outro senador que tem uma postura de oposição, como o senador Magno Malta. E eu, nesse momento, quero designar com muita tranquilidade, com muito orgulho, e convidar para compor a mesa a senadora Elisiane Gama. Mesmo porque, além de ser uma senadora, que foi minha colega deputada, hoje senadora, uma mulher de muita estatura política e intelectual, além de tudo isso, estará representando as mulheres aqui nesse colegiado e aqui na condução desses trabalhos. Eu quero agradecer a preparação e a condução dessa eleição ao meu amigo, senador Otto Alencar, meu amigo e conterrâneo. Ontem, alguma pessoa da imprensa me perguntou, vem cá, dizem que vai desmarcar a reunião, amanhã vai ter, não vai ter. Eu falei, olha, se for o senador Otto Alencar que marcou, você pode ter certeza que a reunião vai acontecer. O Otto é este homem que todos nós conhecemos, uma pessoa firme, que tem posição, que sabe conduzir os trabalhos e que por isso tem todo o respeito do povo baiano e dos brasileiros. Eu quero dizer a todos que estão aqui que o nosso papel nesse momento está sendo observado por todo o Brasil. É um momento de importância, da mais extrema importância para o Congresso Nacional e para cada um dos membros que estão nesta comissão. Nós temos que fazer aqui uma investigação sobre o que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro. Esta comissão que vai fazer esse trabalho, vai fazer essa investigação, estará prestando um trabalho à democracia, porque não é razoável que nós tenhamos vivido aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro, com a invasão da sede dos três poderes, daqui desta casa, do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto, e nada disso seja investigado por esta própria casa. Nós sabemos que há uma narrativa de que tudo o que aconteceu está envolvido em uma orquestração maior de um possível golpe para interromper a democracia no Brasil. Isso tem que ser investigado. Isso não pode passar em branco. Por outro lado, eu sei também que existe a narrativa de que houveram facilitações e etc. Enfim, todos esses discursos existem e nós, 64 senadores e deputados, teremos a obrigação de, com toda honestidade, colher as provas e fazer isso publicamente. Porque, afinal de contas, o grande mérito dessa CPI é que nós estamos sempre no Congresso Nacional, como é da própria natureza do nosso poder, fazer as coisas em praça pública. Muitos me disseram, olha, o que nós estamos fazendo já está sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal. Já estão havendo investigações idênticas promovidas pela Polícia Federal. Possivelmente, nós estejamos realmente seguindo a mesma trilha. Mas a diferença é que nesta casa, é que neste colegiado, o debate, a discussão, a investigação acontecerá, deputado Marcel, em praça pública, aberto, democrático, transparente, como é a natureza do Poder Legislativo. Esse é o grande mérito, meu colega aqui nesta comissão, senador Cid Gomes, esse é o grande mérito do Poder Legislativo. E é por isso que é muito importante o trabalho dessa CPMI. Eu tenho usado nesse debate uma analogia que diz o seguinte: se qualquer um de nós hoje, ao retornarmos para as nossas casas, encontrarmos a porta da nossa casa arrombada, nós não vamos simplesmente mandar trocar a fechadura. Nós vamos querer saber o que é que aconteceu, promover uma investigação para esclarecer, ainda que não tenham roubado nada, o que é que aconteceu. Pois bem, a porta foi arrombada e cabe a nós saber quais foram as razões que levaram a que essa porta tenha sido arrombada. Eu sou de uma geração que preza muito a democracia.
Eu nasci no ano de 1964, justamente quando iniciava o governo militar. Aos 21 anos, estudante na Faculdade de Direito da Bahia, eu assisti emocionado e acompanhei com muito entusiasmo esta casa eleger Tancredo Neves no colégio eleitoral, em seguida convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, que modificou a história desse país. E de lá para cá, nós temos o período mais longo de democracia que esse país já viveu. Nós somos construtores, todos nós que estamos aqui, construtores desse processo, e temos a responsabilidade de zelar por esse legado democrático trazido por tantos homens e mulheres, alguns que perderam sua vida e que durante esse processo teve como grande timoneiro o inesquecível deputado Ulisses Guimarães. É em nomes como esse que nós temos que nos apoiar para promover essa investigação, respeitando a opinião de todos, porque eu tenho dito sempre, todos nos dizemos democratas, mas para sermos de fato democratas, nós temos que internalizar alguns conceitos que são inerentes à democracia e sem a qual a democracia não vive. A primeira delas é entender que a opinião divergente é absolutamente natural e que nós não temos que matar o nosso opositor, nós temos que convencer ou sermos convencidos. O contraditório é uma parte indispensável da democracia. Como sabemos também que existem regras que não são escritas, mas que permeiam e se constituem de bom senso, que são essenciais para que a democracia de fato seja vigorosa. E essa regra de bom senso, ela começa no respeito à opinião alheia, na limitação dos poderes que nós podemos exercer. Ora, nós sabemos que qualquer senador ou deputado, se quiser aqui obstruir o trabalho, fazendo confusão, interrompendo toda hora, vai causar um dano enorme. Mas a expectativa que eu tenho é que, com a fé que temos na democracia, nós possamos usar com mediação e com respeito os poderes que cada um de nós tem. Eu quero finalmente dizer aos senhores que o nosso trabalho, ele começará hoje e terá certamente uma duração que pode até ser de 6 meses. Nós não sabemos, porque uma investigação, quando começa, às vezes um fato ele puxa outro, isso amplia o trabalho, mas eu tenho certeza que a nossa relatora, ela terá a capacidade de, reunindo as provas, apresentar em tempo hábil o seu relatório. Tenham certeza. Ele falou 6 meses, né? Eu dei uma pausa, gente, porque nessa hora a gente tem que participar, né? O que eu quis dizer? O que ele quis dizer? Que um fato puxa o outro, né? Que pode aprofundar. Lógico, vai puxar. Um fato puxa o outro. Vai chegar na digital do mesário. Com certeza, não tem outra saída. E é para lá que nós vamos caminhar. A CCI vai caminhar nessa direção. E eles vão ter que acompanhar, se quiserem ficar dentro da história, né? Então vamos continuar com o nosso presidente falando. Que todos serão igualmente respeitados por essa presidência. Todos terão os mesmos direitos. Somos todos deputados e senadores, mas aqui dentro não existe nem diferença entre deputados e senadores. Somos todos iguais. E com respeito, com seriedade, com amor à democracia, nós haveremos de prestar um grande serviço ao Brasil. Queria, na verdade, presidente, inicialmente lhe agradecer pela confiança em ser designada para ser relatora dessa comissão parlamentar de inquérito, essa CPMI, na verdade uma comissão mista, e me enche de honra, mas muita responsabilidade, sobretudo pelo foco desta comissão,
pelo foco do objeto da investigação desta CPI, que é exatamente um dos atos mais terríveis da história brasileira, eu não diria nem desde a redemocratização, mas desde sempre. Nem nos momentos mais terríveis do Brasil, como da ditadura, nós acompanhamos e vimos o que nós presenciamos aqui no 8 de janeiro. É uma honra muito grande, uma grande responsabilidade ser relatora desta comissão. Presidente, eu já participei de várias comissões, de várias CPIs ao longo da minha caminhada pública. Eu já fui deputada estadual 2 mandatos, fui deputada federal e fui relatora de CPI, fui presidente de CPI e integrei as principais CPIs do Congresso Nacional dos últimos 8 anos. Portanto, modesta parte, nós já temos uma caminhada do que é uma comissão parlamentar de inquérito, os instrumentos que ela tem e a importância que ela tem no processo de investigação. Então, nós estaremos, como você falou, na próxima reunião já apresentando uma proposta de plano de trabalho e quero antecipar aqui a todos e todas que será uma proposta que vai representar a maioria sempre deste colegiado, ouvindo também as minorias, porque nós compreendemos que o processo democrático de direito ele se faz com contraditório também, é importante para o fortalecimento da democracia, estará presente no nosso plano de trabalho, que vai reger todos os próximos passos aí, junto com o presidente Arthur Maia. Então, essa, não há dúvida nenhuma, também é uma ação que o Otton e o Omar Aziz têm ao me designar para uma importante tarefa aqui nesta comissão. Dizer, deputada Jandira, senadora Soraya Tronic, que está ali, que vivenciou isso conosco de uma forma muito intensa na CPI da pandemia. E vejam, gente, a gente sequer tinha assento na CPI da pandemia. Hoje as mulheres, senadora Damares, estão aqui. As mulheres hoje estão na relatoria de uma das mais importantes comissões parlamentares de inquérito do Congresso Nacional. Isso significa, mulheres, que nós podemos, e dizer para a senadora Damares, para Jandira Fegali, para a Soraya, para as mulheres, para a nossa deputada do Maranhão, que também está aqui, a Gentil, que é uma jovem deputada federal, e a todas as mulheres, as minorias que estão aqui neste colegiado, saibam que a minha função e a minha responsabilidade nesta comissão é garantir exatamente as prerrogativas de todos vocês como relatora desta comissão. Como eu disse, é nesse colegiado, nessa pluralidade que nós fazemos assegurar a democracia, que é, aliás, o ponto que nós estaremos aqui a investigar nesta comissão, que foi: houve uma tentativa de golpe, mas não conseguiram um golpe. E um fato é claro: todos nós aqui somos contra aquilo que aconteceu. Houve uma tentativa de golpe, mas não conseguiram um golpe. Houve uma tentativa de golpe, mas não conseguiram um golpe. Independentemente do que é base e do que é oposição, mas todos nós aqui temos um objetivo. Nós queremos garantir o Brasil, a democracia cada vez mais forte, cada vez mais firme nesse país. Portanto, neste primeiro momento, eu quero apenas trazer aqui os meus cumprimentos e o meu agradecimento à confiança e a designação que recebo pelos meus líderes e, sobretudo, pelo presidente Arthur Maia, ao me designar como relatora desta comissão. Muito obrigada, presidente. E aquilo que eu falei no começo. Gente, uma CPMI, né, ela é praça pública. E ela acontece à luz do dia, né? É a luz do sol. Aqui, meu filho, não tem como. Se der um vacilo, dos dois lados, tá certo? Se der um vacilo, alguém vai olhar esse vacilo e vai chamar atenção para ele. A hora que ela se referiu ao golpe, a tentativa de golpe, e ela deixou claro, né, que ela já tem uma posição, então, como relatora que vai apresentar um projeto, que vai, né, vai estabelecer um diagnóstico, vai dar o parecer final, ó, foi isso, vamos votar que foi isso. Ela faz o relatório, ó, foi isso. Então, se ela já tem uma convicção, entendeu? Ela já está se expondo
de forma muito antecipada, né? E eu tenho certeza que ela pode vir a mudar de opinião, ou pode, como se diz assim, né, se derreter como um vampiro se derrete à luz do dia, se ela for sustentar posições que não são, como se diz, né, são verdadeiras, né? Ou seja, se quer viver no obscurantismo, se quer continuar escondendo a verdade, né, certamente a luz do sol faz com que os vampiros virem pó. Então, essa exposição faz com que ela tome muito, né, tome assim, muito cuidado a partir de agora, porque vai ser assim, entendeu? Essa escorregada que ela deu aí, tentativa de golpe. Agora, para terminar, eu vou terminar aqui com a fala do primeiro vice-presidente. Ele até foi econômico, e depois a gente vem com a fala do Magno Malta, e a gente volta para fazer as considerações finais. Vamos lá. Com a palavra, o nosso primeiro vice-presidente, senador Cid Gomes. Senhor presidente, minha fala será proporcional ao papel de um vice-presidente. Eu tenho sempre consciência disso. Primeiro eu quero, como é um momento de apresentação também para deputados, eu já tenho aqui 4 anos e meio de convivência no Senado, eu quero dizer, presidente, e principalmente aos deputados, que intercalei a minha vida pública em parlamento e em executivo. Eu fui primeiro deputado estadual por 6 anos, lá ocupei todas as funções até a máxima de presidente da Assembleia, depois fui prefeito, fui governador e estou agora senador. 4 com mais 6 são 10 anos de parlamento. Nunca participei de nenhuma CPI. De fato, não é esta a minha vocação. Mas recebo isso como uma missão. Eu integro um bloco que, junto com outro bloco, formam a base de sustentação do governo aqui no Senado Federal, e recebo isso como missão e quero ajudá-lo para que essa comissão possa cumprir no mais breve espaço de tempo, na forma mais eficiente, o seu papel. Quero desejar muito sucesso à companheira senadora Elisiane Gama. Tenho certeza que ela tem dedicação, tem disposição de trabalho para cumprir essa tarefa. E quero repartir aqui a função de auxiliá-lo na presidência dos trabalhos com o colega senador Magno Malta. Tenho dito. Nós somos os mais interessados nessa questão. Agradeço ao presidente Arthur Maia. Eu espero que essa convivência, e aí, deputado Abílio, o nosso lugar na história, e foi a história que nos colocou na oposição. Nós somos minoria. E a minha presença aqui representa a presença de Vossa Excelência. A presença de centenas, milhares até, de brasileiros e brasileiras injustiçados, que estão encarcerados, alguns encarcerados com a tornozeleira eletrônica em casa, que aliás eu sou o autor dela em 2005, não fora ela, eles estariam segregados ainda nos cárceres. Eu aqui proporei que essa CPI os veja, os ouça, a todos, aqueles que ainda não saíram e os que saíram, que nos dividamos em grupos. E isso é natural de uma CPI, senhor presidente, em que grupos sejam criados, subrelatorias sejam criadas, para que nós possamos entender todo esse imbróglio. Então, senhores senadores, os senhores deputados, que são a oposição, nós precisamos, da melhor maneira possível, esse processo de convivência, para que tenhamos participação ativa nas decisões da mesa, na pauta que vai acontecer,
Então, assim como nós, na minoria, podíamos ter as nossas vozes caladas, porque a situação é maioria, e a vida democrática é assim. Você tem maioria e você tem minoria, e a minoria cumpre o seu papel. E saibam, senhores, que com a dignidade com que convivo, com as convicções que tenho, e a minha convicção, senhor presidente, a minha convicção nessa CPMI é tirar o nome do SPC do crime, deputado Ramagem, de centenas de pessoas inocentes e de bem, e dizer o seguinte: não acredito, como citou a nossa relatora, porque se houve tentativa de golpe era para a irmã Hilda assumir. A irmã Hilda é aquela moreninha que ficava orando com a Bíblia lá em frente, o QG, é para ela se tornar presidente da República. Fora disso, nós precisamos investigar, e ao final disso o relatório dela certamente dirá. E essa coisa que toma o nosso espírito quando nós estamos no embate, certamente o relatório dela será votado pela comissão. E existe substitutivo. Então nós precisamos ter paz nesse processo. Eu vou cumprir o meu papel. Eu sou oposição, tem posições definidas, todo mundo sabe, nunca neguei, respeitando a posição de quem não tem a mesma posição que eu, porque ninguém é obrigado a isso, mas eu vou aplicar a regra de que acredito na vida. Porque uma CPMI, assim como uma CPI, tem poder de justiça e poder de polícia. Então somente um juiz. E que nós saibamos qual é o lugar dessa CPMI. Não adianta dizer, a Polícia Federal já está investigando, a Polícia Federal já está investigando, o TCU está investigando e tal. Então, se eles já estão fazendo, para que essa casa? Para que a outra casa? Desfaçamos as duas casas, porque já tem gente fazendo até lei. Para que essa casa? Então, uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPMI, ela realmente produz um relatório, proposições que são mais importantes, que venham a acontecer como se tornarem leis para as duas casas, para serem operadas pelas casas de lei desse país, é o nosso papel. Eu agradeço, senhor presidente, agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço abraçando a nossa relatora, ao nosso vice-presidente, primeiro vice-presidente, e dizer aos senhores da oposição: acreditem, porque eu estarei aqui em nome dos senhores, em nome de todos esses brasileiros que acreditam como eu acredito. Como é lindo a democracia, não é? Como é lindo o parlamento, não é? Fala a verdade, a gente tem que apostar no diálogo, na civilização, né? No debate, no amadurecimento, na compreensão, sabe? Eu sou assim, um democrata fanático. Eu amo o parlamento, embora alguns acham que não deve ser, mas eu amo o parlamento. Agora é importante que esse debate aconteça, né? E aí tem a ver muito com a capacidade de cada um, tanto da oposição como da situação, né? Então aquela história do golpe, essa menina falou já em golpe, né? Aquela coisa aí eu costumo falar, olha aí o dono do peido, né? Então, o que nós temos que pensar daqui para frente, né? É em recuperar o lugar de fala, recuperar o discurso que foi roubado, sabe? Reverter essa posição que está invertida, entendeu? Quando fala-se golpe, o governo fala que foi vítima de um golpe, que uma tentativa de golpe, e a oposição tenta se defender da ideia que não praticou o golpe. Gente, isso não é maturidade. Houve um golpe. Lógico que houve um golpe. Tem que definir o que é golpe, sabe? E tem que se apropriar desse discurso. A oposição tem que se apropriar desse discurso, porque esse é o discurso da oposição. É que houve um golpe. Não deixe que a situação, que o governo fale que existe um golpe e vocês falem que não. É porque eles estão te roubando o lugar da fala. O parlamentar da oposição, ele tem que falar, houve um golpe. Lógico que teve um golpe no dia 8 de janeiro. Lógico que teve um golpe. Não é lógico?
invadiram 3 prédios dos 3 poderes. Isso é um golpe. Assim como prender 1.200 brasileiros que estão lá no QG, isso é um golpe. Isso é um golpe. Lógico, não se prende alguém assim sem o devido processo legal, né? Aí vai perguntar, o governo é a vítima? Não, o governo não é a vítima. A vítima é a oposição. O governo é agressor. O governo prendeu os manifestantes. Quem é vítima é quem está preso. Quem é vítima é quem perdeu os seus direitos de defesa, que perdeu os seus direitos absolutos de uma legítima defesa, de um devido processo legal. Quem foi vítima foi a oposição, que defendeu uma manifestação pacífica durante muito tempo, questionando a biografia das urnas eletrônicas, e hoje elas não estão mais na rua fazendo isso. Então elas foram vitimadas. Quem sofreu o golpe foi a oposição. Quem sofreu o golpe foi os patriotas. Vocês têm que se apropriar do discurso de vocês. Não caiam nessa burrice de deixar que a esquerda tome o discurso de vocês. Isso está evidente. Então, terminando, nós vamos acompanhar profundamente esse trabalho. Eu e vocês, superfãs, vocês estão comigo, eu sei disso, né? E vou deixar aí minha chave Pix mais uma vez, jpnoticias@gmail.com. Nós vamos entrar em junho, sabe, com a corda toda para acompanhar isso aí. E não vou ficar só de uma por mês, não. Uma por semana, não. Se bobear, nós vamos colocar todo dia, porque a gente não quer perder tempo. O Brasil está com pressa. As famílias do pessoal que ficou preso estão com pressa. Os eleitores, mais de 58 milhões, estão com pressa de resolver essa questão. O Brasil tem pressa. E vocês também têm. Fiquem com Deus, com o manto de Nossa Senhora, cubram todos vocês, da esquerda, da direita, do centro, enfim, que o Brasil possa amadurecer nesse debate maravilhoso, que é a democracia. Compartilhem, gente. Comentem. Qual a expectativa que você tem dessa CPMI? Você acha que ela vai conseguir atingir os objetivos que a oposição quer? Será que ela vai conseguir atingir os objetivos que o governo quer? Que é protelar, empurrar com a barriga, não investigar, ou sustentar uma narrativa que eles sustentam, que são vítimas de um golpe? Entendeu? Então, esse é o dilema. E aí, meu amigo, é botar a cuca para trabalhar, porque vocês têm que pensar. Vamos pensar junto. Vocês que fazem parte de uma comissão parlamentar de uma CCI, você é importante hoje. Você está dentro de uma CCI. Você é um dos integrantes da CCI. É aqui que a gente vai trazer a discussão. É aqui que a gente vai fazer o paredão, onde esses parlamentares que nos representam vão dizer para que eles vieram. É a luz do sol. Nós somos o sol e eles vão ter que brilhar à luz do sol. Ou então, se forem vampiros, vão ser pulverizados pela opinião pública. Um abraço.